Tu és meu socorro, Deus. Graças te damos, Pai amado e querido, por tão grande amor que o Senhor tem tido para com as nossas vidas. Estamos aqui nessa noite, Pai, para dizer que amamos o Senhor, que recebemos o teu amor, que recebemos a tua graça, a graça de Cristo Jesus, que recebemos o perdão, que recebemos, Pai amado, Pai querido, uma vida abundante em Cristo Jesus, que recebemos o teu Espírito Santo em nós e através de nós. Pai, estamos aqui para dizer gratidão. Gratidão, Senhor, por nos salvar. Gratidão, Pai amado, Pai querido, por nos usar, por agir em nós e através de nós. Somos gratos, Pai amado, Pai querido, porque como igreja estamos avançando, Pai amado, na terra. Pai amado, até Jesus Cristo vir nos buscar. Nós queremos aplaudir o Senhor mais uma vez. Receba todo louvor, toda honra, toda glória. Aleluia. Glória a Deus. 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 Oh, aleluia. Oh, reque mahandara sarabadara kasara badara baixo. Riba bababara baixo no futuro badara baixo. Reba manda hala mandara baixo no do futuro badara baixo. Riba handara baixo. Mandara baixo. És meu escudo, minha força, minha herança. Jesus Cristo está muito próximo, amados. A cada dia que passa, estamos caminhando para encontrar com o nosso Senhor. Podeis assentar, por gentileza. Os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Cumprimento também a todos que nos assistem pelas redes sociais. Vocês são muito bem-vindos. Queridos, eu gostaria de conversar com vocês essa noite sobre fé, entendendo mais sobre fé. Vocês querem entender mais sobre fé? Eu quero usar alguns textos e aí nós vamos conversando e nós vamos crescendo em graça, conhecimento e fé. Eu quero ler o texto de Romanos 12, 3, depois 2 Coríntios 3, 4 a 6. Acompanhe comigo, abra bem o teu coração. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que uma medida da fé foi repartida a cada pessoa. Amém? Então você não pode dizer que não tem fé, porque uma medida da fé foi repartida a você. 2 Coríntios 3, 4 a 6, olha o que diz a Bíblia. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Eu estou assim, querendo, volta um pouquinho lá. Nós temos confiança, olha lá, é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então o que nos dá confiança em Deus é Cristo, é o que Ele fez por nós, é o que Ele intermediou, por isso temos confiança em Deus. Continua, por gentileza. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, aleluia, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, aleluia. Até aqui, queridos, entendendo mais sobre fé, se você abrir bem o teu coração e prestar bastante atenção e receber no teu espírito, você vai sair daqui entendendo mais sobre fé. Queridos, a nossa capacitação, ela vem de Deus, é Deus quem nos equipa, por isso Deus nos vê capaz. Então muitas vezes nós achamos assim, eu não sou capaz. Não, mas a Bíblia está dizendo, a nossa capacitação vem de Deus. Então se a nossa capacitação vem de Deus, Deus, quando Ele coloca um serviço na sua mão do reino, Ele te vê capaz. Se Deus fala para você, seja um líder de grupo familiar, é porque Ele te vê capaz.
Se Deus fala para você, faça algum momento do culto, é porque Ele te vê capaz, porque a sua capacidade vem de Deus. Olha lá, Romanos 1,17. Dentre as capacitações que Deus nos dá, está a fé. Ele já nos deu a fé. Olha lá, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ainda mais nos dias que estamos vivendo, o justo viverá pela fé. Aqui não é opcional. Ou nós vivemos, nós que somos justos em Cristo, vivemos pela fé, ou não conseguiremos sobreviver, e nem viver, e nem sobreviver. Então não é opcional o cristão ter fé ou não ter fé, viver pela fé ou não. Irmãos, é assim, o justo por sua fé viverá. Aleluia, glória a Deus. Então vamos caminhando por aí então. Hebreus 10, 38 a 39. Estamos construindo um pensamento. De novo, ó. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Com isso Deus está dizendo, nenhuma pessoa, nenhum cristão consegue me agradar sem fé. Se ele não tiver fé e se retirar, ou seja, voltar, afastar, é porque ele não quis viver pela fé. E se não viver pela fé, não agrada a Deus. É impossível alguém agradar a Deus sem fé. A carta aos Hebreus, mais um pouquinho, 39, vamos ver o 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, se você e eu quisermos conservar a nossa alma, é pela fé que o fazemos, pela fé em Deus, por meio de Cristo Jesus, capacitado pelo Espírito Santo, nós caminhamos de fé em fé. Aleluia, glória a Deus. A carta aos Hebreus ressalta bastante o tema fé. A fé da palavra que crê no testemunho de Deus, ou seja, Deus falou, está falado. Deus falou, está falado. Aleluia. A fé dos 5 sentidos, tenho que ver para crer. Estamos falando de fé. Então, a fé dos 5 sentidos, que é a fé da alma, eu tenho que ver para crer. Quem lembra de Tomé? Tomé disse, só se eu ver, eu vou acreditar, Jesus. Então, a fé dos 5 sentidos é a fé da alma, tem que ver para crer. A fé da palavra, o que Jesus disse para mim é suficiente. Então, a fé da alma diz assim, eu preciso ver para crer. Mas a fé da palavra de Deus diz, Jesus falou, então Cristo é suficiente para mim. O que Ele falou basta. A Bíblia fala de algumas características da fé. A Bíblia fala de fé pequena, a Bíblia fala de fé grande, a Bíblia fala de fé fraca e fé forte. Mas todos temos a mesma medida de fé. Então isso quer dizer que a medida de fé que eu recebi, a medida de fé que você recebeu, ela pode se tornar forte, fraca, grande ou pequena. Aleluia. Então, onde está a diferença entre cristão e cristão? Quando duas pessoas se denominam cristão, onde está a diferença? Alguns exercitam a fé e acrescentam fé sobre fé. Outros têm apenas a fé dos 5 sentidos. Viu a diferença? Então, alguns, ele tem fé, ele recebe a medida da fé, e ele acrescenta mais a sua fé, de fé em fé, fé sobre fé. Outros apenas ficam com a fé dos 5 sentidos, a fé natural, a fé da alma, eu tenho que ver para crer. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é fé pequena. Fé pequena, vamos aprender sobre isso. Fé pequena, olha o texto por gentileza, Mateus 8, 24 a 27. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele ali é Jesus, porém estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Em outras palavras, estão dizendo, Senhor, nós vamos morrer. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Olha aí a fé pequena. Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aleluia.
E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui eu quero destacar algo para vocês. Os discípulos caminhavam com Jesus, os discípulos comiam com Jesus, dormiam com Jesus, ouviam Jesus pregando, mas eles ainda não criam em Jesus como deveria crer, porque é como se eles não conhecessem Jesus. Quando eles passaram por uma tempestade e Jesus acalmou a tempestade, eles disseram: que homem é este? É o homem que você estava caminhando com ele. Ah, então você estava caminhando com eles, mas na fé da alma, fé pequena. Então é possível você caminhar com alguém, você caminhar numa igreja e ter uma fé pequena. Quando que se revela a fé pequena? Quando que se revela a fé pequena? Quando você fica com medo. O medo abafa a fé pequena. Nos versículos 26, Jesus disse: por que vocês estão com tanto medo? E eu digo, porque a fé deles era pequena. Então a fé pequena, ela é derrotada pelo medo. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu tenho fé, mas é uma fé pequena. Então a fé pequena é derrotada pelo medo. Quando vem situações que exigem coragem, a fé pequena é derrotada, e as pessoas começam a tremer de medo. A fé pequena acredita que a situação pela qual ela está passando, o resultado vai ser o pior possível. Então uma pessoa que tem fé pequena, quando surge uma dificuldade na vida dela, então ela crê que o pior vai acontecer. O que os discípulos ali disseram? Nós vamos morrer. Vocês estão aí ou não? Então a pessoa que tem a fé pequena, essa fé é derrotada quando o medo chega. Quando o medo chegou, e através de alguma circunstância, a fé daquela pessoa, ela se esvai, ela vai embora. A pessoa que tem a fé pequena, acredita que o pior está por vir. Então quando você encontra uma pessoa que diz assim: ah, está assim, mas vai piorar. Ah, o país está assim, mas esse mundo está assim. É a fé pequena. Aleluia. Os discípulos acordam a Jesus, e ele declara sobre o vento e sobre o mar: aquieta-te. Ele repreendeu o vento e repreendeu o mar, e falou para o mar se aquietar. Amados, a declaração, a confissão, a verbalização da palavra de Deus sobre circunstâncias da vida funcionam. Querido, vai ter momento na sua vida que está tão agitado na sua vida, as áreas da vida não estão bom, mas você precisa abrir a boca e dizer assim: segundo a palavra de Deus, eu declaro: cesse agora, saia agora, desligue-se agora, não te aceito aqui agora. Temos que declarar segundo a palavra de Deus. No versículo 27 está escrito, olha lá, no versículo 27 está escrito: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Querido, isso acontece no meio cristão. Quando os cristãos encontram um pastor, encontram um irmão, uma irmã que tem fé, eles admiram: que homem é esse? Sendo que era para ser todo mundo assim. Todos deveriam ser cheios da fé. Aleluia, glória a Deus, cheio do Espírito Santo. Os discípulos perguntaram: que homem é este? Eu gostaria agora, nesse momento, que você tirasse Jesus humano e o colocasse no lugar a palavra. Então, no contexto que nós estamos lendo aqui, Jesus no barco, tira Jesus e coloca a palavra. E os discípulos disseram: que homem é este? Agora digo assim comigo: que palavra é esta? Que palavra é esta que eu recebo na comunhão cristã Aba todo domingo? Meu Deus, aleluia! Que palavra é essa? Aleluia! Meu Deus, que palavra é essa que quando eu declaro ela, até o vento e o mar obedece a palavra? Pergunta: por que obedece? Porque eles foram criados pela palavra. Disse Deus, disse Deus. Aleluia. A palavra criou tudo, então a palavra pode parar o que ela quiser. Lembra de Josué? O sol parou. Meu Deus. Quem lê a Bíblia sabe o que eu falei agora. Percebe que os discípulos estavam com Jesus e ainda não conheciam Ele. Percebe, amados, que às vezes você está com a palavra e você ainda não conhece a palavra que você tem na mão. Meu Deus.
Queridos, o Pio sempre tem falado, você precisa ter de 20 a 30 versículos bíblicos na sua vida, para você declarar. Amados, se Deus permitir que nós fiquemos sem Bíblia, não tem problema, eu tenho um aqui, eu tenho um aqui e um aqui. Aleluia, aleluia, vocês estão aí? Então aprendam Bíblia. A fé pequena desconhece a palavra que é Jesus. A fé pequena desconhece a palavra que é Jesus. Então, a fé pequena, ela é vencida pelo medo e ela desconhece a palavra que é Jesus. Segundo ponto, a fé grande. Agora, nós vamos estudar sobre a fé grande. Fé grande, vamos lá o texto. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele quem? Jesus, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. É mais ou menos assim, os discípulos assim: essa mulher chata que está gritando atrás de nós aqui, manda ela embora. Os discípulos, olha lá. E ele respondendo disse, olha o que Jesus disse. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso, amados, você vai entender isso aqui agora. Depois você volta aqui, Ezequiel. Volta, pega lá para mim, para eles entenderem a palavra. João 1:14, por gentileza. João 1:14. Ou um pouquinho antes, vamos lá. João 1:14. Depois nós voltamos aí, para você entender isso aí. Pode voltar um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Isso, olha lá. Veio para o que era seu. Para quem que Jesus veio? Para os judeus, para os hebreus. Mas, e os seus não o receberam. Agora entrou nós agora, olha lá, vamos lá. Próximo texto. O 12, Ezequiel. 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora volta para o texto lá que você vai entender agora o que está falando com aquela mulher. Então aquela mulher, ela é gentia, ela não era judia. Da mesma forma, quem não é judeu, quem não é hebreu? Todas as outras nações. Então ele respondeu, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo: eu vim para o meu povo judeu. Depois Deus iria alcançar, através dos judeus, alcançar os gentios, todas as nações. Mas olha o que aconteceu. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Que mulher sábia. Olha lá. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Segura aí. Jesus está fazendo de tudo para que a graça não seja antecipada. Jesus está dizendo: eu vim para os judeus, eu primeiro preciso falar com os judeus, depois eu falo com quem não é judeu. E aquela mulher não era judia. Então Jesus está dizendo: eu não posso fazer esse milagre agora, porque se eu fazer esse milagre agora, eu vou parar o relógio de Deus em relação a Israel, e eu vou abrir um novo tempo. Por isso que Jesus insistiu. Os discípulos falaram: manda ela ficar quieta. Agora Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Agora a mulher é demais, essa mulher aqui. Ela agora adora. Meu Deus do céu, se fosse qualquer outra mulher feminista, já estava xingando Jesus. Mas essa mulher, ela é feminina. Aleluia, olha lá. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Com todo carinho, chamou ela de cachorrinho. Jesus está dizendo o seguinte: o pão da mesa dos filhos é o pão dos filhos, que é os judeus, e os gentios eram como os cachorrinhos. É nós também. Mas olha o que a mulher fala. Ela disse: sim, Senhor. Meu Deus, se essa ministração hoje não mudar a vida das mulheres da comunhão que está e de todos que estão assistindo, eu não sei o que muda mais. Que mulher submissa, que mulher abençoada, que mulher sábia. Olha que ela está dizendo: sim, Senhor. Senhor no grego é curios. Ela está dizendo: sim, meu dono.
Ou seja, aquela mulher está querendo antecipar a graça de qualquer forma. Ela está dizendo: eu vou entrar nesse negócio aí. Olha o que ela diz: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela está dizendo o seguinte: Senhor, tira pão, pão é a palavra. Ela está dizendo o seguinte: olha, eu não quero a palavra toda, eu não quero o pão todo. Eu sei que se o Senhor me der uma palavra, uma migalhinha, já resolve o problema da minha casa. Que fé, olha só, continua. Então Jesus respondeu Jesus, disse: ó mulher, grande a tua fé. Aleluia. Meu Deus do céu, você está aí agora? Quando, olha lá, mulher, grande a tua fé, ó, seja isto, pronto, ela mudou os planos da terra. Essa mulher mudou os planos da terra. Olha lá, ó mulher, grande a sua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então escute, Jesus tinha vindo para os judeus, mas agora tinha uma gentílica querendo ser curada, e Jesus não podia fazer isso. Mas aquela mulher insistiu tanto, que Jesus falou assim: eu quero que você compreenda o seguinte, amados. Deus lá no céu, Ele fez assim: filho, não faça isso. Agora não, ainda não. Por quê? Porque Deus estava tratando, imagina um relógio. O relógio estava tocando, o relógio do tempo da terra estava tocando. Quando Jesus cura uma gentílica, o relógio para. Então Deus para. Agora vamos anunciar aqui algo que está acontecendo hoje no nosso mundo, hoje, Israel. O relógio parou. Deus parou de tratar com Israel. Deus não trata mais com Israel por enquanto. Abriu-se a porta da graça, porque Jesus atendeu uma gentílica. Abriu-se uma porta da graça, até que todos os gentios, que todas as pessoas sejam salvas. Aqueles que querem ser salvos, sejam salvos. Essa porta está por fechar. Pastor, como é que eu sei isso? O que começou a acontecer com Israel está sendo uma preparação para o relógio novamente voltar a funcionar. Então Deus parou de tratar com Israel, e Deus agora começou a tratar com a igreja. É como dizer assim: vem todos os gentios, venha japoneses, venha americano, venha germânicos, venha qualquer nação, pode vir, pode entrar, venham, vinde a mim vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A porta da graça está aberta. Quem quiser ser salvo é só vir, é só crer em Jesus. Só que o que eu quero dizer para vocês é que essa porta da graça está se fechando. Quando que vai fechar a porta da graça? Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, e logo em seguida vai ser a sua segunda vinda. Então, amados, escute o que eu vou falar para vocês. Esses rumores de guerra, e guerra vai acontecer. E mais coisa eu não posso falar porque está sendo gravado, mas vou falar para os líderes de grupos familiares. Aí você pergunta para eles. Aleluia. Mas a Bíblia diz que quando essas coisas começarem a acontecer, se alegrem, porque a vossa redenção está próxima. Meu irmão, continue fazendo o que você está fazendo, servindo a Deus com amor, com gratidão. O vosso trabalho no Senhor não será em vão. Pare de dar ouvido para o que está acontecendo no mundo, porque é necessário que isso aconteça assim. Porque quando a igreja subir, quando você subir e eu subir, irmãos, eu estou fazendo de tudo. Eu estou pregando o evangelho aqui da graça de Deus, o evangelho do reino de Deus, para que você, quando esse dia chegar, você suba também. E aí, meu irmão, nós subindo, o que vai acontecer? A igreja subiu, destravou o relógio. Aí é só 7 anos. Aí o anticristo virá nessa terra. Aí quem ficar aqui, depois me procura no gabinete que eu falo. Deixa eu pregar minha mensagem. Vocês estão aí ou não? Então abriu a porta da graça. Essa mulher mudou a história do planeta. Aleluia. A fé grande crê que o melhor está por vir. Você já pensou se aquela mulher fosse cristal? Se ela fosse um cristalzinho? Ó, manda essa mulher calar a boca, Jesus. Ela já ia ficar ofendida. Eu não vim para você. E depois, cachorrinho. Entende isso? Ela passou por esses estágios aí. E ela adorou o Senhor. Isso moveu a mão de Jesus.
A fé grande crê que o melhor está por vir. Ela crê que essa situação é transitória, é passageira. Ela me faz desejar o melhor. Meu irmão, não importa a situação que você está vivendo de ruim, que está passando, é passageiro, e isso não vai durar para sempre, isso passa. E se você está entendendo o que eu estou pregando, se eu estou sendo claro, você vai desejar sempre o melhor. A mulher Fenícia, ela dizia para Jesus: eu não quero tirar o pão da mesa dos filhos, eu me contento com as migalhas que caem da mesa. Aquela mulher estava dizendo para Jesus: eu sei que o pão dos filhos é a palavra, e eu digo apenas uma migalha da sua palavra é suficiente para libertar a minha filha daquele demônio. Queridos, eu quero que você compreenda o seguinte: a questão está o tamanho da sua fé, porque você tem ouvido palavras e mais palavras, e ela está dizendo: uma migalhinha só eu creio que já resolveu. Quantas palavras você já recebeu aqui e resolveu a tua situação? Se não resolveu, meu irmão, é porque sua fé é pequena. E fé pequena, quando vem alguma coisa, você fica com medo. Meu Deus, aprendendo mais sobre fé. Vocês estão gostando? Escute isso. A grande fé me faz obter aquilo que eu desejo, porque a fé, ela agrada a Deus. E a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele realizará o desejo do seu coração. Olha lá, Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Mas isso aqui não é para quem tem fé pequena, é só para quem tem fé grande. A fé grande me leva a agradecer. Ela revelou que uma migalha desse pão da palavra era suficiente. Então quem tem fé grande, irmãos, ele lê a Bíblia, ele começa a chorar. Ele lê a Bíblia, ele vê um versículo, ele fala assim: uau! Quem tem fé grande não lê a Bíblia para discutir com ninguém, para dizer que sabe mais. Ele lê para experimentar cada palavra, cada declaração, cada promessa de Deus. Terceiro ponto: outros tipos de fé. Outros tipos de fé: fé fraca e fé forte. Romanos 4:19-20, olha lá. E não enfraquecendo na fé. Olha lá. Então quer dizer que a fé pode ser fraca, pode enfraquecer. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Estamos falando de Abraão. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Queridos, eu quero que você visualize isso que eu vou falar. Você imagina um velhinho de 100 anos e uma mulher também perto de 100 anos. Você consegue imaginar? Ele não olhou para o amortecimento dos seus órgãos, e nem a mulher para o seu ventre. Posso ilustrar para você entender? Eles fizeram o seguinte: hoje vai ter jantar especial. Coloca meia luz aí. Sentou os dois velhinhos e assim: é hoje. Uns 100 anos, irmão. Se eles olhassem para eles fariam isso? Não, então foi pela fé. Ele não enfraqueceu na fé. Meu Deus, olha lá. E não duvidou da promessa de Deus. Qual que era a promessa de Deus? Tu serás pai de grande multidão. Pai de multidão. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas fortificou na fé. Então a fé pode ser forte. Fortificou na fé, dando glória a Deus. Como que eu faço a minha fé forte? Dando glória a Deus em tudo. Segundo a palavra de Deus, a fé pode ser enfraquecida e fortalecida. A fé forte nos leva a dar glória a Deus, e dar glória a Deus é agradecer pela palavra que recebemos dele. Quando Abraão se fortaleceu a fé, ele disse assim, a palavra que ele tinha recebido: você vai ser pai de multidão. E ele trocou o nome dele, ele era pai exaltado, Abraão. Agora ele é pai, Abraão, pai de multidão. Então toda vez que ele falava assim: eu sou Abraão, ele estava dizendo: pai, obrigado, porque eu sou pai de multidão. Aleluia. Então a promessa que Deus nos fez, você tem que se tratar como tal. Então se Deus diz que você é, então diga que você é. Se Deus diz que você faz, diga que você faz. Diga conforme a palavra, amados. Aleluia.
Existe uma diferença. Eu quero um pouquinho mais de atenção agora para você não se confundir. Eu quero ser o mais claro possível. Existe uma diferença entre, diga comigo, acreditar e ter fé. Acreditar é uma coisa e ter fé é outra. Tá? Então vamos lá. Vamos entender melhor sobre isso. Eu posso crer tendo fé, receber. Eu posso crer tendo fé, isso é igual a receber. E posso crer, acreditar, que é esperar. Então o que muitas pessoas dizem assim, eu tenho fé, na verdade ele está só esperando, mas sem receber. Eu queria que você prestasse atenção aqui. Preste atenção aqui para você entender. Eu vou até ser mais lento agora. A nossa fé, amados, ela não é presente e não é futuro. A nossa fé é passado. Eu vou deixar você digerir isso. A nossa fé é passado. Que passado, pastor? A cruz. Jesus morreu há mais de 2000 anos. Então é presente ou futuro? Não, é passado. Então escute, o que Jesus fez por mim e por você não é agora que Ele fez, foi antes que Ele fez. Quando Jesus estava na cruz, Ele disse: está consumado, está feito, está terminado para todo sempre. Isto é assim. Então escute, todo objeto da minha fé está no passado. Então, no passado Jesus me salvou, no passado Jesus me curou, no passado Jesus me deu vida, no passado Jesus me livrou da morte eterna. Então a minha fé é passado. Então tem pessoas que dizem assim, tem pessoas que dizem assim, amados, eu vou ser curado. Está errado. Eu estou ensinando aqui para vocês. Se o que Jesus fez está no passado, então você já foi curado. Por que muitos não recebem a cura? Porque ele diz: eu vou ser curado, eu tenho fé que eu vou ser curado. Mentira. A fé é no passado, Jesus já te curou. Então você só precisa receber no presente pela fé e esperar acontecer no futuro. Mas se você não recebe no presente, não adianta esperar, porque aí é só esperar. Deixa eu explicar melhor, ser mais claro. Imagine que você vai ao dentista e você está numa sala de espera. Você tem que esperar nessa sala a sua vez, certo? Você pode esperar na sala do dentista, do lado da sala do dentista. Você pode esperar assim, muito ansioso. Você pode esperar um pouco com medo. Escutou bzzz, e pode ficar um pouco com medo, ok? Você pode reclamar que alguém passou na sua frente. Isso não é fé. Você só está a esperar. Por quê? Porque você está murmurando, você está reclamando do horário, você está reclamando que entrar na sua frente. Agora, o que é crer com fé? Crer com fé é saber que Ele já fez, Ele não vai fazer, Ele já fez. Então, se Ele já fez, eu recebo no presente. E se eu recebo, eu já começo a usufruir mesmo esperando. Então agora, se eu recebi algo de Deus, eu começo a dizer assim, aleluia, glória a Deus. Mesmo exemplo da sala de dentista. Se eu criei que vai acontecer algo na minha boca tremendo lá no dentista, então eu não estou esperando reclamando e nem com ansiedade. Eu estou esperando assim: não vejo a hora de ver meu sorriso lindo. Aleluia. Não vejo a hora desse dente parar de doer. Aleluia, esse dente vai ficar impecável. Você já começa a usufruir da promessa, porque você sabe que daqui a pouco o seu sorriso vai ficar lindo. Isso é fé. Se você recebeu hoje pela fé, aí você pode esperar. Quem está compreendendo? Se eu estou sendo claro, diga amém. Isso você pode aplicar para qualquer coisa. A mulher tem um marido que não é crente. Então, Jesus já salvou o marido dela 2000 anos atrás? Já. Então a mulher não tem que ficar orando assim: Senhor, salva o meu marido. Isso é oração de tolo, porque Jesus já salvou.
Então o que ela faz? Se Jesus já salvou, ela diz: eu creio na salvação do meu marido. Eu creio que Jesus já salvou ele, e breve eu vou ver ele sentado do meu lado aqui. Isso é fé. Se você recebeu, aí você tem esperança. Tá claro agora? E aí essa mulher, ela vai sentar aqui, irmãos. Essa mulher, ela vai sentar na cadeira aqui, e se alguém for sentar do lado da cadeira, ela vai dizer assim: não sente aí, que é o lugar do meu marido. De tanto que ela recebeu. Espiritualmente ela já está vendo. Irmãos, é pouco tempo o marido dela está aqui. Por quê? Porque ela recebeu no presente pela fé. Agora ela tem esperança. Se você recebeu pela fé, você não precisa orar mais, você só precisa esperar, mas esperar com esperança. Porque tem gente que está esperando com esperança. Aleluia, vai acontecer, glória a Deus, fortalecendo a sua fé. Glória a Deus, eu sei que Deus me deu, eu sei que essa promessa vai cumprir na minha vida, aleluia. E tem gente que espera sem esperança. Deus falou tanto tempo, eu estou na igreja tanto tempo. A vaca só sabe, irmão. Vai dormir com o defunto. O que mais a gente ouve assim: tanto tempo que eu estou na igreja, não acontece nada. Não acontece porque você só está esperando, e ainda reclamando. Você não recebeu nada da palavra. O ideal, meu irmão, depois que você sair daqui, você fizesse um grupo familiar na sua casa. Chega com seu esposo, sua esposa: vamos conversar sobre a palavra? Aquela mulher disse assim: uma migalha, um pouquinho da sua palavra já resolveu o problema da minha família, da minha filha. Imagine se você fizer isso a partir de hoje. Você vai resolver o problema da sua empresa, você vai resolver o problema do seu casamento, você vai resolver o problema do seu filho, tudo pela palavra. Se uma migalha expulsou o demônio de uma mulher, imagina você pegar uma porção inteira, o pão dos filhos, porque agora você é filho. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, quem recebeu Jesus aqui? Têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Então você é filho agora, tem direito de sentar à mesa. Se assentar à mesa, você tem direito de comer o pão, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A fé pede uma atitude minha, uma ação, uma obra, declarar, falar. Então a fé, se ela não tiver uma obra, é morta. E qual que é a obra da fé? Falar. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Então o que eu recebi? Eu recebi, que bênção que eu recebi? No caso da mulher, ela recebeu a cura da filha. Então se ela tem fé, ela sairia dali de que jeito? A minha filha está totalmente curada, minha filha está totalmente sadia. Ela tem que declarar aquilo que a palavra disse. Qual que é o problema que não acontece muitas vezes na vida dos crentes? Ele recebe uma promessa de Deus, e aí eu vou só exemplificar aqui. Aí ele senta, dá uma inclinada e fica assim, ó: deitado eternamente em berço esplêndido. Deus vai fazer. Deus não vai fazer não, meu irmão, é você. Vocês estão aí ou não? Se você recebeu uma palavra, você tem que fazer essa palavra cumprir na sua vida. Se Deus falou para você que você vai ser um grande homem de Deus, se você falar assim: ó, Deus falou que eu vou ser um pastor. Tá, você já começou a estudar a Bíblia? Não, mas Deus falou. É a mesma coisa que estar sentado cantando. Você vai ser um homem de Deus. Você está perto de um outro homem de Deus? Não, mas Deus vai cumprir. Não vai, irmãos, você precisa fazer. Ó, a sua empresa, você vai ser um grande empresário. Aí chega segunda-feira, você fica lá, deitada. Deus vai fazer, deitada. Não levanta cedo não, para ver. Ou seja, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O que significa isso? A cidade tem que ter guarda. Se tem guarda, Deus vai guardar. Irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. Não é assim, Deus faz, eu faço agora. Não é assim mais. Isso era a lei. Agora nós estamos na graça. Na graça, Deus e nós fazemos juntos. Senhor, Espírito Santo, vamos lá. O Senhor falou que eu vou alcançar isso. Então na segunda-feira, aleluia, esse é o dia que o Senhor fez para a sua glória, e eu recebo esse dia com alegria. Se penteia, toma o seu café e ó, vai trabalhar, vai fazer acontecer.
Deus vai cooperar com você. Cooperarei contigo em milagres e maravilhas. Andarei contigo nos caminhos ou nas trilhas, e onde fores, ali estarei. A minha palavra em ti colocarei. Aleluia. Deus falou, está falado. Então você, junto com Ele, vá fazer acontecer o que Ele te falou. Isso é fé. Se você está cooperando com Deus, está fazendo junto com Deus, Deus junto com você e você junto com Deus, essa promessa logo está se cumprindo. Aleluia. Glória a Deus. Vontade de pregar bastante hoje, mas a fé pede uma atitude minha. Tiago 2,26, olha lá. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Como é que Deus criou todas as coisas? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja os animais. Disse Deus a terra, haja os animais. Disse Deus a água, haja os peixes. Tem que falar. Você tem que declarar a palavra, aquilo que você quer ver. Através das obras, a fé se consuma, se materializa. A fé pede uma ação minha, gratidão. Então, se eu recebo aquilo que Deus me deu, aí eu posso ter esperança. E enquanto eu não vejo na minha mão de fato, materialmente, todos os dias eu vou fazendo o quê? Agradeço. Olha só como é que nós oramos errado por tanto tempo. Você fala assim: Senhor, me dá um fogão. Senhor, me dá um fogão. Aí no outro dia você está orando de novo: Senhor, me dá um fogão. Aí um ano você está: me dá um fogão. Mas você não creu que Ele te deu da primeira vez? Se está escrito na palavra: aquele que não poupou o seu único filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Aí é como se Deus falasse assim: olha, fala que tipo de fogão que você quer. Senhor, eu quero um fogão. Deixa eu ver qual fogão que eu quero. Eu quero um fogão meio assim cinza, assim, chumbo, com 5 bocas, com 5 bocas, elétrico, forno elétrico das últimas geração. É esse o fogão que eu quero. Pai, Jesus lá na cruz já me deu o fogão? Sim ou não? Já, então já tenho o fogão. Então o que eu falo? Pai, gratidão pelo fogão. No outro dia, quando eu vou ver o fogão velho, que está lá o fogão velho, eu acabei de ganhar o fogão. Isso é fé. Recebi um e-mail aqui agora. Vocês estão aí ou não? Aí no outro dia eu não vou pedir assim: Senhor, me dá um fogão. Não, Ele já me deu ontem. Agora eu só vou esperar acontecer. Vocês estão aí? E assim pode ser com qualquer coisa. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor, Ele não me falta. O Senhor não falta na sua vida, meu irmão. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se eu tenho fé que Jesus não me falta, e Ele me provê tudo o que eu necessito e preciso, então isso me faz ser grato, generoso e uma pessoa que compartilha. Então, se Jesus não me falta, e Ele está sempre presente comigo, e Ele me deu nele todas as coisas, então eu posso ser generoso. Que tem pessoas que não ofertam porque ele fala assim: vai faltar. Irmão, para com isso, tira essa mentalidade de falta. É por gratidão. Alguém que fez aqui o dízimo, a Fátima que fez o dízimo aqui, foi muito claro: gratidão. Acreditar é esperar Deus cumprir. Isso não é assim. Acreditar é: penso que é verdade o que Deus falou. É fé dos 5 sentidos, é Tomé. Acreditar. Fico sempre esperando acontecer. Irmão, você foi lá, você foi curado? Não, Deus vai me curar. Eu tenho fé que Deus vai me curar. Aí, vai, futuro. Está errado. Eu tenho fé que Deus vai me dar o fogão. Está errado. Eu tenho fé que Deus vai me abençoar. Está errado, Ele já abençoou. Está ficando claro, amados? Portanto, se eu acredito, não reparto. Se eu não acredito, não reparto. Fé é convicção. Escute isso agora. Fé é convicção que o que Deus falou é verdade. Deus falou que me deu, me deu. Isso é assim.
Aleluia. Se eu creio com fé na palavra de Deus, eu dou graças a Deus em todas as coisas. Ou seja, você não vai me ver reclamando, porque Ele me deu, Ele me favoreceu. Em 23 anos de ministério, que eu já estou no ministério, mais ou menos, 23 anos. A primeira vez que uma pessoa me perguntou, ela me perguntou assim: pastor, diga para mim qual é a razão de você não viver com medo. Diga para mim qual é a razão, como é que você sabe que o que você está fazendo é a coisa certa. Pastor, diga para mim, como é que você continua? Eu falei para ela, respondi para ela. Aleluia. Vocês estão aí? Entendendo melhor a fé. Quando eu creio com fé, isso não me gera resultado. Irmãos, isso aqui, eu vou até aqui na frente aqui, ó. Olha lá. Guarda isso aqui, presta atenção, pode gravar. Quem tiver gravar, grava isso aqui, ó. Olha lá. Vamos lá. Quando eu creio com fé, isso não me gera resultado, e sim confiança. Quando eu creio que eu recebi, o fogão está aqui, vocês estão vendo o fogão aqui? Mas eu já criei que eu tenho. Então eu tenho confiança, não o resultado não está aqui. É o exemplo que eu dei do fogão. Então, quando eu creio com fé, isso não me gera resultado, e sim confiança. Então, olha só, por que eu tenho confiança? Porque eu conheço a palavra, eu conheço Jesus. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu confio nele. Quanto mais eu confio em Jesus, mais eu descanso nele. Você está sentindo a dor aí? Não, Ele já me curou. Mas está faltando isso. Não, já tem, fica em paz, daqui a pouco você vai ver. Confiança. Então, quando você vê às vezes os cristãos todo agitados para lá e para cá, é porque eles não conhecem Jesus, não conhecem a palavra, não conhecem Jesus, não confiam em Jesus, e por isso estão agitados. Irmãos, se tem uma coisa que é complicado de ouvir de um crente, é o crente falar assim: estou desesperado. Meu Deus! Quando o crente fala que está desesperado, o bicho está feio mesmo. Quando ele fala que está desesperado, ele está dizendo assim: eu não recebi nada da palavra até agora. Por exemplo, por que você acha que a Bíblia diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma? Deus está dizendo o seguinte: não se preocupe por nada. Não se preocupe por nada. Irmãos, tem coisas que você vai ter que fazer um curso para você entender. E aí essa igreja tem oferecido, a igreja não, a empresa do meu filho tem oferecido muito curso aí que vai ajudar você. Não andeis ansiosos é igual confiança exercitando a fé. Da mesma forma que você exercita o músculo, você precisa exercitar a fé. Qual que é o resultado de você exercitar a tua fé? Confiança. Qual é o resultado de você exercitar os seus músculos? Fortes, músculos fortes. Quando eu exercito minha fé, tenho confiança. Aleluia. Glória a Deus. Depois de ter confiança, você pode ter o resultado. Então, amados, a minha fé, ela não foi feita para colocar nas coisas. Eu tenho fé que eu vou ter um trabalho melhor, eu tenho fé que eu vou comprar essa casa. Não, 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 1000 vezes não. A fé foi feita para colocar em Jesus. Aquela mulher tinha uma fé grande em Cristo Jesus. Ela sabia a origem de Jesus. Aquela mulher cananeia disse: Jesus, filho de Davi. Ela sabia a origem dele, filho do Deus Altíssimo. Aquela mulher, quando ela disse isso, ela está dizendo: eu sei que você é o Filho de Deus, o Messias, o ungido que devia vir a esse mundo. Eu sei quem o Senhor é. E ela diz assim: a minha fé da minha filha ser curada está no Senhor. Então eu coloco a minha fé em Cristo, e Cristo me dá as coisas. Entendeu a diferença? Aqui a ordem dos tratores altera o viaduto. Eu que inventei isso agora. Entende? Entende, amados?
Então você tem que colocar fé em Jesus, e Jesus te deu tudo, porque a sua fé foi nele grande, uma fé grande. Aleluia. Olha lá, outro exemplo aqui, Davi e Golias. Quando estava para lutar com Golias, ele traz à memória duas experiências. Davi era franzininho, era magrinho, era baixo, estatura baixa, e o gigante quase 3 metros de altura. E daí perguntaram para ele: o que faz você pensar que você vai matar esse gigante? Olha o que ele diz: olha, eu já matei um urso e um leão. Davi já tinha tido experiências anteriores. Davi cuidando das ovelhas, um dia veio um urso, ele matou o urso. Um dia ele veio um leão, ele matou um leão. Então ele falou assim: eu já matei um urso, já matei um leão, para matar esse gigante é daqui para ali. Então Davi, se ele matou um urso, é porque ele tinha confiança que Deus era com ele, que Jesus era com ele, que o pastor era com ele. Se ele matou ali o leão, é porque ele tinha confiança. Então ele disse: o mesmo Deus que me ajudou a matar o urso e o leão é o mesmo Deus que vai me ajudar a matar esse gigante. Davi tinha confiança. Mas matar o urso e leão é fácil, pois a palavra de Deus disse em Gênesis: domine o homem sobre os animais. Mas a Bíblia não disse domine sobre os homens. Então matar um animal é fácil. Para quem está me ouvindo nas redes sociais, não vou matar ninguém, nem animal nem gente, é só uma ilustração, tá bom? Aleluia. Então isso significa que a palavra, mas na palavra de Deus não estava escrito como lutar com o gigante, porque Deus não falou para dominar um homem sobre outro homem. Isso aí é coisa do homem. Então Davi, para matar Golias, aciona outra escritura. Eu estou sendo claro aqui? Vocês estão compreendendo isso aqui? Ele aciona outra escritura. Que outra escritura? Ou seja, outra passagem da Bíblia. Ele traz o princípio da aliança. Então ele olha para o gigante e fala assim: mas puxa, eu matei o urso e matei o leão. Então quando ele foi matar o urso, ele pode ter declarado assim: Senhor, na tua palavra diz: domine o homem sobre os peixes, sobre as aves, sobre todos os animais que estão na terra. Então ele pegou esse versículo, se fortaleceu, confiou nisso e matou um urso e um leão. Só que agora quem está na minha frente é um homem grande. Qual o versículo, Senhor? Qual o versículo? Aí ele achou um. Ele falou assim: esse homem aí não tem aliança com Deus, ele é um incircunciso. Incircunciso quer dizer que não tem aliança com Deus. Então ele diz assim: quem é esse incircunciso que ameaça o exército do Deus vivo? Pronto, achou o versículo, achou algo para ele ter confiança. Davi está dizendo o seguinte: se ele não tem aliança com Deus, então ele vai morrer. Eu tenho aliança com Deus. Davi falando. Então olha lá, 1 Samuel 17, 26. Qual o princípio que Davi acionou agora? O princípio da aliança. Ei, se você tem aliança com Deus, Deus não quebra aliança. Por isso, a aliança que nós estamos não é a nova aliança. A aliança que nós estamos é a eterna aliança. Temos eterna aliança com Deus. Por isso eu tenho a confiança que Deus nunca me deixa. Nunca me deixa, nunca me deixa e nunca vai me deixar. Nunca te deixa e nunca te deixará, porque Ele tem aliança por meio de Cristo Jesus. Linguagem de aliança. Aleluia. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: olha lá. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Tem mais aí? É só o 26? Só o 26. Não, tem mais um, não tem? Põe mais um aí. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Continua. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descesse aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descesse para ver a peleja. Escute, quando você estiver andando em fé, os seus próprios irmãos podem querer fazer você duvidar, viu? Continua, vamos lá. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Mais um pouquinho. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Então, qual que eram as palavras? O que Davi, quando olhou o gigante,
o exército, quando olhou o gigante, tremeu de medo. Davi, ele pegou uma palavra, ele é incircunciso, ele não tem aliança. Segunda coisa, o que vai ganhar o homem que matar esse homem? Aí falaram, vai casar com a filha do rei. Davi falou assim, casar com a filha do rei? É? Aquela bonitona? É. Davi falou assim, já era esse gigante, né? E aí ele falou assim, o que mais? Eu vou atualizar, se fosse hoje, não vai pagar DARF mais, não vai pagar ICSQM, ICM, não vai pagar nenhum tipo de imposto mais, nem IRFPR, uma coisa assim, mais ou menos isso. Não vai pagar imposto nenhum mais. A partir daquele momento, Davi focou na recompensa. Vocês estão aí? A pergunta que eu te faço é o seguinte: quando tem uma situação difícil, aonde vai o seu olhar? Na recompensa ou no problema? Depende da sua fé. Se for uma fé grande, vai na recompensa. Se for uma fé pequena, o medo vai acabar com ela. Aleluia. Existem áreas da vida que você não precisa mais de fé. Irmãos, se vocês falarem assim, pastor, aqui já está bom, já entendi, agora nós vamos para outro nível, hein? Agora, nós já aprendemos sobre fé. Amém? Vamos subir um pouquinho mais? Então vamos lá, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, olha lá. Existem áreas da nossa vida que você não precisa mais de fé. Você já entendeu de fé, você já cresceu na fé, ok? Sua fé já é grande. Só que agora você tem áreas da sua vida que você não precisa mais de fé. Vou dar um exemplo. E sim do conhecimento. Então agora você precisa do conhecimento. Diga comigo essa frase por gentileza. Em princípio, eu acreditei. Depois tive fé. Mas agora eu vou para o nível do conhecimento. Deixa eu dar um exemplo. Quais são as mulheres que sabem fazer comida aqui? Levanta a mão, por favor. As mulheres que fazem comida. Você precisa ter fé para fazer comida? Não, simplesmente você vai lá, liga o fogão lá e põe as coisas lá e mexe e sai comida. Porque você sabe. Então tudo aquilo que você conhece não precisa de fé. As mulheres ficam assim, ó: Senhor, eu quero pedir, Senhor, me dê mais fé para eu fazer essa comida aqui. Não fica assim. Ela simplesmente vai lá, liga o fogão e faz a comida, porque ela já sabe fazer a comida. Então o conhecimento nesse contexto está acima da fé. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme os livra. Quem teme a Deus aqui? Levanta a mão. Então todas as pessoas que levantaram a mão aqui, no mínimo tem um anjo perto de você. E eu não estou vendo nenhum anjo aqui. Mas por que que eu creio? Por que que eu sei que tem um anjo aí? Porque na Bíblia disse: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme. Então quem teme a Deus? Então eu sei que o anjo está aí. Eu sei, não preciso crer. Estão entendendo? Aleluia. Então entenda essas duas coisas que eu vou falar agora. Vou falar bem passadinho. Tudo aquilo que passa pelo seu ouvido passa pela sua alma. Tudo aquilo que se ouve aqui passa pela sua alma. A sua alma é os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Agora, o saber no meu espírito não passa pela minha alma, e sim é uma posição que eu estou. Então a fé do Espírito é uma posição que eu tenho em Cristo Jesus. Lembra que nós pregamos que nós fomos transportados do reino de trevas para o reino do seu Filho amado? Sim ou não? Então, se eu estou nesse reino do Filho amado, que é Jesus, então espiritualmente eu tenho uma vida escondida em Cristo, em Deus aqui. Mas eu estou vivendo aqui na terra ainda. Então aqui na terra é a minha condição, aqui no céu é a minha posição. Então significa que não importa o problema que eu estou vivendo na minha condição aqui na terra. Se eu sei que eu sou filho amado e que eu estou aqui assentado nas regiões celestiais e eu permaneço na minha posição, então a minha posição muda a minha condição. Entendeu? 3. Coloca Colossenses capítulo 3 para vocês entenderem que tem isso na Bíblia. Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Volta um pouquinho o versículo. Eu vou pregar no curso de frequência agora lá, ó. Quanto mais você, isso aqui eu vou falar para vocês, isso aqui eu tenho aprendido em cursos e também o Espírito Santo tem me ensinado. Quanto mais aqui na terra, as coisas são mais lentas, mais pesada e mais quente. Quanto mais você está perto do céu, mais as coisas são rápidas e leves. Por que você acha que a Bíblia está dizendo isso aqui? Volta de novo, volta mais um. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são da terra ou que são de cima? Porque Deus sabe que lá em cima é mais leve. Estou falando da vida espiritual. Olha lá, onde Cristo está sentado à destra de Deus, mais perto do céu, mais leve. Ah não, mas é que você não sabe o meu problema. Mais pesado. Olha lá, continua. De novo, ó. Não, volta. Foi embora agora. É o 3. Isso acontece. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Mais um pouquinho, Ezequiel. Ah lá, volta de novo, Ezequiel. Mais um pouquinho, volta mais um. Aí. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então isso significa o seguinte. Vou ensinar na prática aqui, amados. Então você está com um problemão aqui na terra, certo? Um exemplo. Você está com uma situação difícil aqui na terra, tá? A solução desse problema, Jesus já deu lá na cruz? Sim ou não? Sim. Inclusive Paulo fala assim: sempre haverá uma porta de escape. Qual é a solução que Deus deu para qualquer tipo de problema? Sempre haverá uma porta de escape. E Jesus me deu isso lá na cruz. Cruz é passado, presente ou futuro? Então eu recebo essa palavra no passado. Eu não fico encurralado por nada, porque Jesus, Ele já me deu solução para tudo. E aonde está a palavra? Paulo falou: sempre haverá uma porta de escape. Tá bom? Então eu pego essa palavra aqui. Eu estou com o problema aqui. Eu mantenho a minha posição aqui em cima. Então eu não foco no problema. Eu não fico assim, que eu encontro a pessoa, que você não sabe como é que está a minha vida, e o dinheiro está curto, não sei o que, esse ano não sei não, hein, o governo. Você está na terra, mais pesado, mais lento, vai ficar mais sem dinheiro ainda. Agora se você está aqui em cima, e você diz assim, você olha de cima para baixo, diz assim: Pai, graças eu te dou. Olha como é que muda a oração. Graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve por meio de Cristo Jesus. Pai, graças eu te dou, porque tudo isso já está resolvido. E eu chamo a existência a solução, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí você olha para o problema e faz assim. Entendeu? Enquanto você está se descabelando, o diabo está rindo de você e fala assim: te peguei. Agora quando você crê em Deus, você sabe quem é você, você começa a pensar nas coisas de cima. A palavra veio de cima. Toda dádiva e todo dom perfeito vem de cima. Só é seu que o céu te dá. Por que você está ansioso por aquilo que Ele não te deu ainda? Usufrua, agradeça aquilo que Ele já te deu. Deus já te deu um esposo, agradeça por ele. Deus já te deu uma esposa, agradeça por ela. Deus te deu filhos, agradeça por ele. Deus te deu uma casa, agradeça por ela. Deus te deu uma casa que você paga aluguel, agradeça pelo aluguel que você está pagando. Deus te deu um carro, agradeça o carro. Deus te deu, já está com você, agradeça. Aleluia. Gratidão. Aleluia. Então, 2 Coríntios 1:20, olha lá. 2 Coríntios 1:20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. Vamos entender isso aqui? Você fala para Deus assim: Deus, eu já fui perdoado. Ele: sim. Deus, eu já fui justificado. Sim. Deus, o Espírito Santo está em mim. Sim. Deus, eu tenho vida eterna. Sim. Deus, eu tenho as coisas que eu preciso. Sim. Tudo em Deus, as promessas de Deus, Deus já disse sim, 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 sim. Quando eu creio, eu digo amém, 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 amém. Mas se você não tem fé, se você não lê a Bíblia, não cultiva a sua fé,
Aí Deus fala assim: do meu lado é sim. Aí você diz assim: será? Isso é incredulidade. Aí você não tem nada. Olha lá, 1:20, né? Agora 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Foi Deus que ungiu você, irmão. Olha lá, 1 João 2:20. E vós tendes a unção do santo. Diga: eu sou santo. E tenho a unção do santo. E sabei todas as coisas. Então o teu espírito, você sabe todas as coisas. A alma precisa se render ao espírito para saber também as coisas. Diga sim. Amém. Aleluia. Treinou? Sim. Amém. De repente você está conversando com a sua esposa e diz assim: nós gostaríamos de ter isso. Deus fala: sim. Não tem nada mais poderoso quando o homem... Pois tem que pedir para as pessoas ver aqui que está dando choque aqui em cima aqui, ó. Vocês estão aí? Meu Deus. Querido, quando o esposo e uma esposa se unem em oração e os dois concordam junto com o Espírito Santo, o cordão de 3 dobras não se quebra. Aleluia. Quando a alma se curvar diante do meu espírito, tudo será vosso. Qual é o problema que eu não tenho tudo ainda? Porque a alma não se curvou diante do espírito. Você fica brigando com o espírito. Para de brigar com o espírito, concorda com ele. Depois de você ser salvo, amado, escute o que eu vou falar. Depois de você ser salvo, de nascer de novo, a coisa mais poderosa na terra é você concordar com Deus. Deus falou? Está falado. Último ponto, diga: está terminando já. Algumas considerações sobre a fé. A fé pode ser aumentada através do ouvir a mensagem. Então, quando você vem no culto, se você ouvir a mensagem e concordar com ela, a sua fé vai aumentando cada vez mais. A fé é comunicada, a fé é transferida. Sabia que a fé é transferida? Você pode transferir a fé, assim que nem você faz com o Pix. Você transfere o Pix. Você pode também transferir a sua fé. Posso ouvir a palavra, cantar a palavra. Olha lá, 2 Timóteo 1:5 diz, olha o que diz: trazendo à memória a fé não fingida. Então tem fé fingida. Olha lá, fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd. Tem algum neto meu aí? O Christian, está aí? Chama o neto lá para mim, chama meu neto lá. O Espírito Santo mostrou fazendo isso. Pode vir aqui, minha sogra. Vem aqui, minha esposa. Vamos fazer a encenação da Bíblia. É assim que é a Bíblia, irmão. Olha aqui, ó. A dona Edith vai fazer, olha lá, vai fazer a avó Lloyd. A minha esposa Eva vai fazer a mãe Eunice. E o meu neto lá, eu não sei qual deles que vai vir. Se for o Cristo ou qualquer um deles que vier, eles vão fazer Timóteo. A fé, ela é transmitida. Vai dando glória a Deus enquanto ele chega. Olha lá, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro. Habitou, a fé habita. Habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo falando para Timóteo. Queridos, nós estamos aqui, nós não vamos, ninguém se assenta à mesa enquanto Davi não chegar. Então olha aqui, ó. Fica um pouquinho para cá, querida. Aqui, fica aqui, Christian. Olha lá. Então a fé primeiro habitou na avó Lloyd. Põe a mão no ombro dela. E ela transferiu essa fé para a mãe Eunice. E a mãe Eunice transferiu para Timóteo. Só que Timóteo estava longe. Fica um pouquinho mais. Aí Paulo diz assim, ó: e estou certo, se estava na avó, agora passou para a mãe, está nele também. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
você, pai, você, mãe, você pode transferir a sua fé para os seus filhos. Oh, aleluia, aleluia. A fé é a prova das coisas que os meus 5 sentidos não podem provar. Porque meu olho precisa ver, o ouvido precisa ouvir, o nariz precisa cheirar, a mão precisa tocar, a boca precisa experimentar. Então não tem como você provar a fé pela boca. A fé é espiritual. Se essa palavra é o testemunho de Deus, foi Deus quem falou, para mim é suficiente e verdadeiro. Se Deus falou, está falado, é eu que tenho que me adequar à palavra, é eu que tenho que me render à palavra. Eu não entendo porque que muita gente resiste à palavra, mas eu profetizo, não haverá nenhuma resistência mais à palavra neste lugar e nas igrejas do Brasil e do mundo. A partir de hoje eu profetizo, não resistirão mais. A palavra de Deus está irresistível. Jesus é irresistível. Aleluia, Ele é a palavra. A partir de hoje as pessoas não resistirão mais a Jesus. A partir de hoje vai começar a lotar essa igreja, que as pessoas vão vir atrás da palavra, vão vir atrás de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus, você sabia que nem tudo o que você tem você consegue provar? Sabia que nem tudo que você tem você consegue provar? Vou dar um exemplo. Imagine você encontra um amigo e diz para ele, eu quero um pouquinho de atenção mais para você entender isso aqui, para eu ser claro. Imagine você encontra um amigo e diz para ele, eu tenho uma propriedade em tal cidade, e esse amigo diz para você, eu não acredito que você tenha essa propriedade. Escute, então você mostra a escritura da propriedade. Diga, a escritura da propriedade. E ele passa a acreditar por causa da escritura, mas ele não viu a propriedade. Então esse amigo, ele diz assim, eu tenho um terreno. Ele fala assim, duvido que você tenha esse terreno. Ele fala, olha aqui a escritura. A hora que ele lê a escritura, ele fala assim, é verdade, eu creio. Mas ele não viu o terreno, ele só viu a escritura. Entendeu? Ele não viu o terreno, ele só viu a escritura. Então, tudo que Deus nos dá, primeiro Ele dá a escritura. Eu não preciso ver o terreno, está na escritura. Aleluia, na escritura diz assim, tudo é vosso. E eu criei, eu não preciso ver o terreno, eu já criei, eu já recebi. Meu Deus, aleluia. Quando você pede algo para Deus, que Ele já te deu, isso é fé? Se Ele já te deu, não é fé. Já foi entregue, isso não é fé. Você está no máximo acreditando. Eu creio tanto em Deus que Ele vai me dar um copo de água. O copo está aqui, precisa de fé para quê? Eu estou vendo o copo, então se você está vendo, não é fé. Agora, isso que eu acabei de profetizar agora, que vai lotar de gente aqui nesse lugar, isso eu já recebi pela fé e estou aguardando. Eu não estou vendo ainda tudo cheio aqui natural, mas eu já vi. Entende, amados? Diga comigo, crer, fé. Crer, acreditar. Então escute agora. Crer, acreditar é a obtenção da informação do que foi dito. Não tenho nenhuma ação diante da informação que recebi, nenhum desafio. Quando você vem aqui no culto aqui, você ouve isso aqui e você entra aqui e sai aqui, você não teve fé do Espírito, você teve fé da alma. Então você não vai fazer nada, você vai ficar deitado esperando Deus fazer. Agora, crer com fé, crer e ter fé, é uma resposta do nosso coração, do nosso espírito ao que Deus diz. Ou seja, ouço a palavra, creio com fé nessa palavra, recebo essa palavra, então tomo uma atitude, uma ação respondendo ao que Deus me disse. Deus me disse em 2006, eu preciso te levar você para um lugar, para que a minha promessa cumpra na sua vida. Se eu ficasse lá acreditando, eu não tinha ido. Mas o que eu fiz em 2006? Eu botei meus móveis numa casa, deixei minha esposa na casa que estava alugada, e meus 3 filhos, e saí para Vitor Marsum, para estudar o que Deus falou.
Fiquei 10 dias orando para que pudesse levar minha esposa e meus filhos. E aí estudei 1 ano, já era bacharel em teologia, estava carpindo, estava treinando, sendo treinado, e faz 20 anos que eu estou estudando. Isso é ter fé. Deus falou que eu ia ser, e eu criei. Ia ser um pastor, e eu criei. Mas eu levantei e fui estudar, deixei tudo e fui estudar. Depois que eu estudei, que eu tinha o diploma, podia andar com um anel bonito na mão. Aí Deus falou assim: me dá o teu anel, não põe o diploma na parede, agora você está apto para aprender. Eu falei: ué, eu achei que eu já tinha terminado. E aí agora eu fui matriculado na escola do JC, aonde o reitor é o Espírito Santo, aonde não tem formatura mais, porque Jesus disse: aprendei de mim. Não tem formatura, todo dia está aprendendo. Ele é infinito, Ele é a própria palavra. Vocês estão entendendo? Agora, se Deus tivesse falado assim para mim assim: você vai ser um pastor, e eu ficasse lá esperando, estava até hoje esperando, e não poderia ver vocês salvos, bonitos aqui. Quantas pessoas que já foram salvas através do ministério? Entende, amados? Ah, Deus prometeu para mim, então, ó, prometeu para você, você crê nisso? Então concorda com Deus e trabalha junto com Ele. Faz acontecer aquilo que Deus falou. Por quê? Porque você é o corpo de Cristo na terra. Deus não vai vir aqui, nós somos o corpo de Cristo na terra. Deus vai se manifestar na terra através de mim e de você. Então, se Deus falou, está falado. Deus falou que você vai ser isso. Abraão, engrandecerei o teu nome. Seu nome vai ser grande. Então eu creio que o meu nome vai ser grande. Tudo que Abraão herdou, eu herdei: ouro, prata, pedras preciosas, ovelhas, um monte de ovelha. Entende isso? O que Deus prometeu para você? Tem 8.000 promessas na Bíblia. Qual que você se apropriou dela? Deus falou para mim que eu vou ser um cabeleireiro. Pois já fez um curso de cortar cabelo? Não, Deus vai fazer não, irmão. Você tem que ir lá no curso. Quem está aí? Deus falou assim que eu vou ser um engenheiro. Tem como ser engenheiro em casa? Então vai estudar, meu irmão. Deixa eu dar uma pinceladinha para vocês. Toda habilidade que Deus colocou dentro de você, você precisa submeter a um mestre. Esse mestre vai te capacitar, através de Deus através desse mestre vai te capacitar. E aí você vai transformar isso num negócio, e esse negócio vai retornar para você em dinheiro, recompensa. Deus te deu a habilidade de falar com pessoas, Deus te deu a habilidade de falar. Então se forme em alguma coisa que mexe com gente. Deus me deu a habilidade de fazer comida, então faça nutrição. Quem está aí? Para saber como é que balanceia toda a comida ali. Quem pegou? Você recebe essa palavra? Olha o que o Pio Carvalho falou: posso pregar aquilo que eu acredito e nunca ter fé naquilo que prego. Repeat again. Repetir de novo. Posso pregar aquilo que eu acredito e nunca ter fé naquilo que prego. Então, o que o Pio está dizendo aqui? Que você pode crer com fé, ou você pode simplesmente crer, acreditar. Crer com fé no Espírito, acho que assim fica melhor para você entender. Crer com fé no Espírito, ou crer, acreditar com a alma, os 5 sentidos. Eu preciso ver para crer. Então uma pessoa pode pregar aquilo que ela acredita com a alma e nunca ter fé naquilo que ela está pregando. Por quê? Como é que eu sei disso? Ela prega, mas ela não vive aquilo que prega. Entende isso? Para terminar já, como eu aumento a minha fé? Como eu aumento a fé da minha alma? Ouvindo, declarando a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então eu quero ter uma fé fortalecida, uma fé maior. Eu vou ouvindo a palavra, ouvindo. Põe lá, é o Spotify que fala. Põe lá o Spotify da palavra, vai girando lá a sua playlist lá, vai ouvindo a palavra, e aí vai falando junto, vai declarando a palavra junto para você. Como eu edifico o meu espírito? Como que eu edifico a minha alma? Como que a minha alma cresce em fé? Ela cresce em fé declarando a palavra. Como eu edifico o meu espírito? Olha lá, Judas 1:20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos
sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Como é que eu edifico o meu espírito? Orando em línguas. A minha alma não entende nada, mas meu espírito é edificado. Como que eu edifico a minha alma na fé? Ouvindo a palavra. Profecia, palavra. Você recebe essa palavra, amados? Coloque-se em pé, por gentileza. Diga assim comigo: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, morreu numa cruz para me salvar, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus eu declaro que é o meu único e suficiente Salvador e Senhor, e enquanto vida eu tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo. Eu recebo do Teu amor, eu recebo do Teu perdão, renuncio a Satanás e seus demônios para viver uma vida nova em Cristo Jesus, pelo Seu Espírito que em mim habita. Amém. Tem alguém aqui que fez essa oração recebendo esse amor?